Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Nos ajude a ter mais visualizações e assim você estará ajudando aqui o canal. Divulgue mais, né? A plataforma, perdão, divulgue mais o nosso canal, divulgue mais intensamente os nossos vídeos e assim você estará nos ajudando a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos, tá certo? Dito isso, nós vamos dar sequência aqui então. Nós vamos iniciar o segundo vídeo, no qual nós traremos análise, excertos, né, acompanhado aí de análises, interpretações, etc., do livro, né, da obra intitulada O Livro Negro do Espiritismo, né, de autoria de Frei Boaventura Kloppenberg, tá certo? É mais uma das obras contra, né, a doutrina espírita, tá certo? A essa altura estamos na página 12 do livro, né? E o excerto que eu gostaria de trazer é o seguinte. Bom, vocês devem se recordar, quem não assistiu o primeiro vídeo, assista, né? Nós findamos ali o primeiro vídeo com as passagens aqui da obra, né, do Livro Negro do Espiritismo, em que Frei Kloppenberg tenta traçar ali, né, apresenta 4 pilares lógicos, digamos assim, e ele vai tentar demonstrar que alguns deles, ou todos eles, enfim, né, apresentam inconsistências de ordem tal, de natureza tal, que colocariam em xeque a credibilidade da doutrina espírita, tá certo? Então aqui na página 12 ele vai analisar essa questão da credibilidade dos médiums, tá? Porque se os médiums, se pudesse ser provado que os médiums estão de boa ou de má fé, como seja, simplesmente, né, iludindo, né, e sendo iludidos também, no caso se for uma coisa de boa fé, mas enfim, se for demonstrado que os médiums não merecem credibilidade, consequentemente, as comunicações obtidas através deles também não mereceriam credibilidade. E você então atacaria aí um dos pilares fundamentais da doutrina espírita. Tá certo? Bom, os espíritos se comunicam por médiums que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Médiums são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos destes. Né? Ele traz aqui Frei Kloppenberg, enfim, excertos de obras, né, do espiritismo que ele menciona lá no começo. Portanto, para podermos obter alguma mensagem dos espíritos, se não tivermos nós mesmos a faculdade mediúnica, devemos servir-nos destes médiums. Daí é evidente que, em primeiro lugar, a credibilidade da mensagem depende da confiança que merece o próprio médium, do qual nos servimos como de um instrumento indispensável. Né? Então, Frei Kloppenberg tem razão. Né? Mas enfim. E assim, a primeira grande dificuldade será encontrar um médium que não só disponha de uma faculdade mediúnica bem desenvolvida, mas que seja ao mesmo tempo moralmente inatacável e digno de confiança, para que possa servir de instrumento para um negócio tão importante e sério qual é o de receber novas revelações do além. Pois, como reconhece o próprio Allan Kardec, nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício. Bom, Frei Kloppenberg tem razão, não há dúvida. Né? Mas veja-se que, bom, ok, né? Ah, você não encontra médiums, e quando falamos médium, hipoteticamente falando, potencialmente falando, somos todos médiums. Né? Mas enfim, quando se fala em médiums, encontrar médiums, enfim, você está a falar de mediunidade ostensiva, né? Um indivíduo que apresenta as suas habilidades, digamos assim, os seus dotes mediúnicos bastante desenvolvidos, ou vários deles, ou pelo menos alguns deles, né? Um médio vidente, audiente, de psicofonia, de efeitos físicos, de materializações, enfim, como seja, né? Mas ok, então nesse sentido encontrar médiums não é fácil, né? E é bem sabido ao longo da história que mesmo alguns médiums de grande dote mediúnico aqui e ali foram pegos, né, em algum tipo de pequena trapaça, né, como aconteceu algumas vezes, né, com alguns médiums de renome até. Mas enfim, verificava-se que muitas vezes, né, ansiosos por agradar, né, aqueles que os estavam estudando, etc., não conseguindo naquele momento produzir determinado fenômeno, às vezes aqui e ali recorriam, né, a algum tipo de prática não muito honesta. Mas enfim, isso conseguiu normalmente ser escoimado, né,
E, enfim, isso nada põe em dúvida a credibilidade daqueles médiuns no que diz respeito ao fato de que produziram, sim, muitos e fantásticos e excepcionais fenômenos autênticos. E, é claro, há os embusteiros, como existem até hoje, né? Pessoas que tentam aí fomentar para viver de uma indústria do espiritismo. Né? Haja vida a abundância, né? Gigantesca de romances espíritas no mercado, né? E outras coisas mais, e pessoas que leem, né, o seu futuro e trazem o amor de volta em 3 dias e esse tipo de coisa. Os embusteiros sempre existiram, né? Infelizmente faz parte da natureza humana ainda bastante imperfeita, né? Mas, muito embora você não possa encontrar bons médios, né, a cada esquina, isso é bem verdade, existem sim, existiram ao longo da história e existem médios confiáveis do ponto de vista do seu dom mediúnico e também da sua credibilidade. Então, Frei Kloppenberg enfim, não diz exatamente nenhuma novidade, diz algo que é certo, né? A confiança que se possa ter nos médiuns realmente é fundamental, para que se possa também, é claro, ter confiança na qualidade das comunicações obtidas, mas, né, não obstante se encontrar em todos os ramos, né? Inclusive, por exemplo, nas próprias religiões você tem os embusteiros, né? Aqueles que se utilizam da fé para ganhar dinheiro, né? Para progredir dentro de uma hierarquia, né? E coisas assim. Então, os farsantes usar em todas as áreas, né? Enfim, nesse sentido nada de novo, mas existem médiums de reconhecido talento, de reconhecidos dotes mediúnicos e de inegável confiabilidade também. Né? Bom, fraudes conscientes. Longe de nós afirmar que todos os fenômenos mediúnicos são efeitos da fraude consciente. Queremos salientar apenas a existência relativamente abundante das fraudes conscientes, que podem ser praticadas também por verdadeiros médiuns. Nos Estados Unidos, existem até mesmo escolas de mediunidade, onde se aprende a fazer materializações, fotografias de espíritos, sessão de gabinete, etc. Já o velho Petrônio dizia: Mundus vult decipi. O mundo quer ser enganado, e por isso sempre tem havido velhacos, embusteiros e trapaceiros que trataram de satisfazer este desejo das massas, pois é infinito o número dos tolos. Né? Cita aqui Eclesiastes, capítulo 1, versículo 15. Bom, ok, é verdade. Né? Embusteiros usar em todas as áreas. Bom, mas isso, evidentemente, né? não é por si nada a pôr em dúvida a veracidade da doutrina espírita. Né? Já mais adiante, estamos na página 14. Em 1949, um grupo de jornalistas espíritas promoveu no Diário da Noite, um jornal de São Paulo, né, uma longa série de 70 reportagens sob este título geral. Há ou não há fenômenos espíritas em São Paulo? Pergunta. Inicialmente, foi feito um convite a todos os experimentadores e a todos os centros em que se processam fenômenos de materialização ou de transporte, para verificar a autenticidade dos mesmos. Note-se, acentuava o jornalista espírita José Herculano Pires, né? Para animar os centros a se submeterem ao controle, que constituímos um grupo, em sua quase totalidade, de espíritas interessados, portanto, muito mais na autenticidade do que na inveracidade dos fenômenos. No entanto, só pouquíssimos centros se prontificaram para este controle. Pois bem, esta longa série de reportagens constitui o mais sensacional capítulo sobre a fraude escrita no Brasil. Já os vários títulos o propalavam, exemplos, avalanche de mistificações nas chamadas sessões de materialização. Arrancando a máscara a um campeão da fraude, títulos das reportagens, né? Dramática derrota de um médium fraudulento. Exigem fenômenos e o médium os produz. Testemunhou fraudes espíritas em São Paulo, Santos e Sorocaba, etc. A conclusão final a que chegaram: fraude, regra geral. Bom, então, não conheço esse trabalho, mas enfim, Frei Kloppenberg aqui cita, não tem qualquer razão para achar que a informação não seja autêntica. Então, nos anos aí, em 1949, né, no Jornal Diário da Noite, foi publicada uma série de 70 reportagens em que jornalistas espíritas, né, enfim, conclamaram a que diferentes centros participassem de uma pesquisa, né? Eles queriam, afinal, responder essa pergunta: há ou não há fenômenos espíritas em São Paulo? E chegaram à conclusão que, na maior parte, né,
Enfim, a regra geral era a fraude. Bom, ok, isso pode ter sido verdade naquela época, isso pode ter acontecido em outros momentos, isso pode estar acontecendo presentemente também, né? Sejamos honestos. Mas primeiro, número um, louve-se, né? Jornalistas espíritas foram fazer essa matéria e, tendo se deparado com aquilo que se depararam, não tiveram qualquer problema, não titubearam em trazer isso a público, né? Será que membros da Igreja Católica fariam a mesma coisa? Essa é uma pergunta importante, né? Será que membros da Igreja Evangélica fariam a mesma coisa? Por aí vai. Mas enfim, o fato de, né, jornalistas espíritas terem detectado que naquela época em São Paulo a maior parte do que se fazia nos vários centros espíritas era fraude, né? Bom, ok, isso mostra que existe fraude, que é preciso ter muito cuidado, como Kardec sempre teve, sempre exigiu, né, ou enfim, sempre recomendou que se tivesse muito cuidado com relação aos fenômenos espíritas, às comunicações, etc. Para conseguir separar o joio do trigo, né? Porque evidentemente você só pode botar fé no sentido de confiar, né, levar a sério aquilo que é autêntico, comprovadamente autêntico. Então o fato de naquela época você ter em São Paulo, né, a maior parte aí de instituições, digamos, né, nas quais existiam fraudes, bom, isso mostra primeiro a boa fé dos próprios espíritas, que foram, né, os que chamaram a atenção para isso, e segundo, de forma alguma isso põe em dúvida, né, a realidade daquilo que é verdadeiro, né? Existem cédulas falsificadas de R$ 100? Existem, com certeza. Certas falsificações são tão perfeitas que até os peritos, até os especialistas, a olho nu, têm dificuldade, muitas vezes, de determinar se uma certa cédula é falsa ou não, né? E é preciso usar um microscópio, alguma coisa, né? Analisar com mais cuidado. Tamanha é a qualidade da fraude, né? Agora, isso significa dizer que não existem cédulas autênticas de R$ 100? Não, evidente que não, né? Então, o fato de existirem fraudes só mostra que devemos ter muito cuidado, né? Mas isso de forma alguma põe em dúvida, ou enfim, coloca em xeque a existência dos fenômenos autênticos e, por conseguinte, não corrói em absoluto as pilastras do espiritismo. Muito pelo contrário, nesse exemplo que ele aqui traz, né, membros da própria comunidade espírita, jornalistas no caso, enfim, promoveram essa investigação e, uma vez detectando que muitas fraudes haviam, na verdade, numa parte dos casos que você tinha eram fraudes, eles não titubearam em momento algum em, inclusive, revelar isso. Altamente louvável, né? Bom, Frei Kloppenberg então continua. Dos fenômenos simulados pelos próprios médiums, mas aí você está falando de uma fraude consciente, né? Simulação mesmo, fraude propriamente dita, né? Dos fenômenos simulados pelos próprios médiums, fraudes perfeitamente verificadas, anotamos, entre outras, né? Levitações de cornetas, megafones, toques de mãos, enfim. Os jornalistas aqui citam, né, uma série de fraudes que os médiums, ou pseudo-médiums, na verdade, promoviam, né? E ele traz então aqui o relato do jornalista. O médium está atualmente, lamento mesmo jornalista espírita, pelo menos em São Paulo, totalmente entregue ao espontâneo e ao sabor dos caprichos que esse espontâneo pressupõe. Não se desenvolve obediente a nenhum método gradual e intensivo, não se entrega ao exercício de suas faculdades em condições adequadas e em meios que possam não só influir no seu desenvolvimento, como estudar o médium, a faculdade que revele os fenômenos por elas se produzem. Em quase todos os meios impera a incapacidade e a ignorância, gerando crenças absurdas e erros injustificáveis. Bom, louvável de novo, né? O fato de jornalistas espíritas investigarem, tendo chegado a essa conclusão, a trazerem a público, né? E essa observação vale para hoje em dia também, né? Mesmo aqueles que possuem a mediunidade ostensiva, verdadeira mediunidade, por assim dizer, muitas vezes não estudam a doutrina, não se educam, né, doutrinariamente, não procuram educar os seus talentos, por assim dizer, né? E agem na base do improviso, do vamos que vamos. Isso existe ainda atualmente, essa crítica é perfeitamente válida para a atualidade, inclusive. Porém, né, diferentemente do que tenta, né, demonstrar Frei Kloppenberg, isso não desacredita os médiums sérios que fazem trabalhos sérios, isso não desacredita os fenômenos verdadeiros. Assim como se alguém me passar amanhã uma cédula falsificada de R$ 100, nem por isso eu deixarei de acreditar que existem cédulas que são verdadeiras, né? Daí essa outra lamentação de José Herculano Pires na mesma série de reportagens. Não há mais, dada a aceitação dos fenômenos pelo público,
o menor escrúpulo na prática dos truques, que são os mais grosseiros e rudimentares. Numa sessão de materialização, o médium cai em transe, algemado, arrodeado por outros médiums, todos ou quase todos espetacularmente amarrados, e logo mais aparece um fantasma na escuridão. Acende-se de leve uma pequena lâmpada vermelha para que os contornos do fantasma se façam visíveis. Pedem-se preces à assistência, estimula-se o fanatismo dos presentes, negando-se ao mesmo tempo toda e qualquer possibilidade de dúvida, e quando alguma objeção se faz sentir, o dirigente do trabalho anuncia que a sessão não é científica, mas religiosa. Bom, uma figura, né, de grande gabarito, de grande seriedade, como José Herculano Pires, dizendo isso. Acreditamos, é claro, na palavra dele, mas, de novo, né? Louvável que cientistas espíritas, jornalistas espíritas, enfim, investigadores espíritas, dentre eles José Herculano Pires, tenham se dado essa investigação, tenham chegado a essas conclusões e as tenham trazido a público. E muitas dessas conclusões, lastimavelmente, são verdade, com certeza, ainda hoje, meio que pelo Brasil todo. Mas, né, a existência do falso só mostra que a falsificação existe e que devemos, portanto, ter muito cuidado. Mas, de forma alguma, é atestado, né, que nos deixe, enfim, que nos leve a crer, ou que possa nos levar a crer que o autêntico, né, o fenômeno autêntico, verdadeiro, não exista. Então, na verdade, e honestidade, né, daqueles que investigaram, em relatar aquilo que descobriram, o que é louvável, o que apenas aumenta a credibilidade dos espíritas, né, e atesta que devemos ter muito cuidado e, de forma alguma, isso, né, coloca em xeque os fenômenos autênticos e, portanto, não compromete a credibilidade da doutrina, como pretende Frei Kloppenberg. Tá? Bom, em certo centro, uma ocasião, anunciou-se uma operação de apendicite. Interessados e curiosos afluíram à sessão, entre eles um engenheiro espírita, admirado com a facilidade dos casos operatórios. Feita a intervenção e aparecendo o apêndice num vidrinho com álcool, o engenheiro, que mais tarde contou o caso em palestra na Federação Espírita do Estado, pediu a peça operada para guardá-la como lembrança do grande acontecimento. Levou-a consigo e mandou examiná-la para ver do que se tratava. Resultado, era um pedaço de tripa de galinha transformado em apêndice pela habilidade do médium improvisado. Bom, um caso de fraude, que os próprios espíritas trouxeram a público, né? Mas, por exemplo, né, um indivíduo como esse, né, que fraudava as cirurgias, por exemplo, em nada, né, compromete o fenomenal caso de Arigó, por exemplo, né, que assim fazia cirurgias à luz do dia, presença de todos, cura de câncer, cirurgias inclusive de câncer, né, do útero, outros mais, pulmão, né, e as pessoas saíram de lá realmente curadas. Quer dizer, a existência do falso, né, não coloca em xeque o verdadeiro, né? Mas enfim, já não há mais o que dizer nesse quesito, né? E Frei Kloppenberg, então, que sai na sequência aqui apresentando, né, uma série de casos, de questões, tecendo argumentos com relação a essa questão das fraudes conscientes, né? Das fraudes conscientes, quer dizer, fraude propriamente dita, né? O indivíduo está realmente tentando enganar os incautos, né? Simulando ali uma materialização, uma cirurgia, uma psicofonia, né? Uma psicografia aí de uma mensagem de um ente querido falecido, ou coisa que o valha, né? Mas enfim, as próximas páginas aqui são relatos, né, de casos e mais casos, né, de fraudes diversas, mas, né, a existência do falso, como dissemos, evidentemente não estabelece que não exista o verdadeiro, né? Se algum ator fantasiar-se, enfim, né, se fizer passar por uma personagem conhecida, embora não a seja, isso não quer dizer que o personagem verdadeiro não exista, né? Enfim, um sósia, num certo sentido, é uma falsificação, né? Mas isso não quer dizer que o verdadeiro não exista, né? Tá certo? Quer dizer, enfim, fraudes existem, mas ok, bom, daí. Estou a falar dos fenômenos verdadeiros, não dos falsos, né? Mas a existência de fraude tão abundante, né, apenas nos leva a redobrar a atenção, nos leva a chamar a atenção para o fato de que a atenção realmente tem que ser sempre e cada vez mais redobrada, né? Redobrada.
Bom, fraudes inconscientes. Agora ele vai entrar na questão aqui do animismo, né? Que também existe, que é uma coisa muito séria e que tem que ser levada a sério, né? Mas enfim, com relação às manifestações anímicas, né? Aí já é uma outra questão, pelo seguinte: bom, primeiro, não é uma fraude propriamente, né? O indivíduo não está conscientemente produzindo ali falsos fenômenos, né? Tentando ludibriar a outrem, né? Tentando iludir o próximo na sua boa-fé. Não se trata disso. E além disso, certos fenômenos, mesmo quando comprovadamente anímicos, né, são ainda assim interessantíssimos, porque veja o seguinte: suponhamos que, em condições normais, digamos, um médium é semi-analfabeto, mal sabe, não sabe ler e escrever praticamente, fala o português e com dificuldade. Uma vez, né, manifestando-se, digamos assim, mediunicamente, ele fala fluentemente o inglês, o francês, o alemão, o latim ou qualquer outra língua. Alguém, mas se ficar conseguido comprovar que na verdade não era um espírito desencarnado, né, que estava a se manifestar através do médium, na verdade era o espírito do próprio médium, né, você teria uma manifestação anímica, na verdade, não propriamente mediúnica. Bom, mas isso seria de qualquer forma, número um, a prova de que o espírito sobrevive à morte física do corpo. Porque se presentemente o indivíduo nem sabe ler e escrever, mal fala a língua portuguesa, mas de repente começa a falar fluentemente inglês, francês, alemão, latim, o que seja, bom, então ele trouxe isso de outras vidas. Sendo assim, o espírito sobrevive à morte física do corpo. Segundo, seria uma prova também da reencarnação, né? Porque se presentemente o indivíduo nem sabe ler e escrever, mal fala o português, mas, né, onde foi que ele aprendeu a falar inglês, francês, alemão, latim, o que seja? Bom, foi em outra vida, mas agora ele está nessa, então ele reencarnou. Né? Então os fenômenos anímicos, ainda que não sejam, propriamente falando, é claro, fenômenos mediúnicos, né? É o espírito do próprio médium que está a manifestar-se, mas se ele mostra uma vez, né, desdobrado, por assim dizer, conhecimentos que em condições normais não apresenta, isso prova que, número um, o espírito sobrevive à morte física do corpo, até porque ele só pode ter adquirido esses conhecimentos em outra existência. E além disso, se presentemente ele está nesse corpo que atualmente ocupa, então evidentemente isso é também uma prova da reencarnação. Então os fenômenos anímicos, de qualquer forma, não são propriamente fenômenos mediúnicos, nesse sentido ele está chamando de fraudes inconscientes, né? mas são, na verdade, sim, uma prova da sobrevivência à morte física do corpo e também uma prova da reencarnação. Então entendo que aqui Frei Kloppenberg, na verdade, dá meio que um tiro no pé. Mas vamos lá. Fraudes inconscientes, já estamos na página 21. O livro tem cerca de 100 páginas, né? Mais perigosas, todavia, são as fraudes inconscientes, quando o médium, sem querer e de boa fé, dá as próprias ideias como mensagens recebidas dos espíritos. É claro, aquele exemplo que eu dei ainda há pouco, eu estou falando aí de coisas extraordinárias, né? O indivíduo fazer, né, uma vez, né, enfim, em tese, recebendo uma comunicação de um espírito desencarnado, mas mesmo quando assim não seja, você teria um fenômeno anímico quando ele faz coisas que estão muito além de sua capacidade atual. Né? Agora, se ele simplesmente diz aquilo que diria em condições normais, né, bom, aí realmente você tem um fenômeno anímico e que na verdade não acrescenta nada. Né? E aí nem dá para, nesse caso, você já não teria o fenômeno anímico como uma prova da sobrevivência do espírito à morte física do corpo e nem como uma prova da reencarnação, conforme mencionei ainda há pouco. Né? Aqueles argumentos só são válidos se você tiver realmente o indivíduo trazendo ali uma série de conhecimentos, habilidades, talentos, etc., que em condições normais ele não possui. Se tudo que ele consegue, né, quando em tese está a trazer uma imagem, uma mensagem psicografada, por exemplo, é trazer mais ou menos aquilo que ele seria capaz em condições normais, nessa própria vida, então você teria um fenômeno anímico, mas isso não seria de forma alguma uma prova de sobrevivência do espírito após a morte física do corpo e nem da reencarnação. Mas vamos lá. Mais perigosas, todavia, são as fraudes inconscientes, quando o médium, sem querer e de boa fé, dá as próprias ideias como mensagens recebidas dos espíritos. Por quê? Afinal, as fraudes conscientes podem ser desmascaradas com relativa facilidade. Dificílimo, porém, se não impossível, se torna o controle do inconsciente ou subconsciente do médium. Concedem os grandes mestres espíritas a possibilidade e mesmo a frequência da fraude inconsciente. Allan Kardec admite que as comunicações escritas ou verbais podem também
emanar do próprio espírito encarnado do médium. E ele cita aqui uma obra de Kardec. Sim, Kardec conhecia o animismo, é claro, o fenômeno anímico, né? A expressão espírito encarnado no médium é um modo espírita de falar e quer dizer alma do médium. Bom, isso é fato, né? Isso é fato. Mas enfim, de novo, né? O fato de existir o fenômeno anímico, se nesse fenômeno anímico o médium na verdade exibe conhecimentos, talentos muito além daqueles que ele possui, né, em suas condições normais, isso então seria um bom indicativo, uma evidência na verdade de que ele os adquiriu em outra existência. Então seria, como disse, uma prova da sobrevivência do espírito à morte física do corpo, bem como da reencarnação. Então, o fenômeno anímico, se, digamos, está muito além, né, daquilo que o médium em condições normais é capaz de produzir, termina sendo, na verdade, uma prova em favor dos preceitos do Espiritismo, dos fundamentos do Espiritismo. Né? Quando assim não é, aí realmente não. Né? Mas, em todo caso, de novo, o fenômeno anímico existe, os médiums sabem disso. Né? É uma das grandes dificuldades, separar o que é animismo do que é espiritismo. Né? Há inclusive uma obra célebre, acho que é de Gustave Gelei. Gustave Gelei, estou em dúvida. A FEB editou há muitos anos atrás, infelizmente parou de editar. Né? O título é justamente esse, Animismo e Espiritismo. Né? Animismo e Espiritismo. O título da obra está correto, procurem aí. Tá certo? Posso estar me enganando aqui com o autor. Mas enfim, ok, isso é conhecido, mas o fato de existirem fenômenos anímicos não quer dizer que não existam fenômenos espíritas propriamente dito, né? Com o indivíduo atuando como intermediário entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados, ou seja, atuando como um médium. Né? Então, o fato de existir o fenômeno anímico, de forma alguma, abala, né, os pilares, as pilastras dos fundamentos aí da doutrina espírita. Né? Bom, aí depois ele cita uma passagem aqui que é muito importante, merece um comentário, e nós nos remeteremos inclusive a um outro vídeo que está aqui no canal. Estamos na página 22, já no último parágrafo ele começa. Não há dúvida que aqui, está falando ainda dos fenômenos anímicos, né? Não há dúvida que aqui estamos diante de um ponto de capital importância. Pois é interessante observar que as mensagens espíritas sempre refletem o espírito do tempo e a mentalidade dos espíritas. Realmente, muitas vezes isso acontece. Para ilustrar este ponto, poderíamos tomar como exemplo o próprio Allan Kardec. Sim, mas detalhe antes que eu esqueça. O fato das mensagens do espírita, né? Perdão, as mensagens, o princípio dos espíritos, né? Refletirem, como diz aqui Frei Kloppenberg, o espírito do tempo e a mentalidade dos espíritas, por si só, não é uma demonstração que aquelas manifestações, na verdade, são anímicas. Né? Se os espíritos vão, se você vai, por exemplo, se comunicar com determinadas pessoas, você vai tentar utilizar uma linguagem que elas sejam capazes de entender. Vai traduzir conhecimentos talvez mais sofisticados numa linguagem mais apropriada para o seu nível de adiantamento, e assim vai. Então, os espíritos superiores, ao se comunicarem conosco, procederam da mesma forma. Então, o fato deles utilizarem uma linguagem, né, de acordo, né, com o espírito do tempo, uma mentalidade dos próprios espíritas, etc., né, não é por si só uma demonstração de que a comunicação não seria espírita propriamente falando. Não seria um espírito desencarnado se comunicando através de um médium. Mas vamos lá. Para ilustrar este ponto, poderíamos tomar como exemplo o próprio Allan Kardec. Né? Por exemplo, revelaram os espíritos, e foi o espírito de Galileu, ele coloca aqui entre aspas, né, que o planeta Marte não tem satélite nenhum e que Júpiter tem apenas 4. Encontramos essas mensagens na obra A Gênese, publicada em 1868. Ora, naquele tempo, os astrônomos estavam de fato convencidos de que Júpiter tinha apenas 4 luas, descobertas por Galileu, inclusive, e Marte nenhuma. Foi só em 1877 que Asaph Hall descobriu os 2 satélites de Marte, Phobos e Deimos são os nomes, se não me falha a memória, né? E só em 1892, 1904, 1914, 1938 e 1951, os astrônomos foram verificando que Júpiter tinha não só 4, mas até 12 luas. Bom, nesse ponto aqui, Frei Kloppenberg tem razão. Né? Na Gênese, né? Se eu não me engano, é no. Vamos mais adiante, a gente vai mencionar, inclusive, não sei se é em uranografia geral ou é no outro capítulo, mas enfim. Em que, ok, né?
digamos, em tese, o espírito de Galileu, desencarnado, que evidentemente tinha condições, né, de saber muito mais do que sabia quando encarnado, cometeu essa ratada aqui, né, dizendo que Marte não tinha satélite, quando na verdade tinha dois, tem, né, e que Júpiter tinha apenas 4 luas, né, mas na verdade tem 12 luas, né, enfim. Pelo menos era o número aqui que havia na época, talvez até a astronomia tenha descoberto mais depois. Mas enfim. O espírito de Galileu, portanto, embora pudesse, segundo Allan Kardec, falando dos espíritos em geral, percorrer o espaço e transportar e transpor a distâncias com a rapidez do pensamento, ficou no mesmo estado de ignorância como quando era astrônomo cá na Terra. Outra vez, revela um espírito Allan Kardec que o Sírio é milhares de vezes mais grandioso e magnificente em dimensões e em riqueza que o nosso Sol. Mas os astrônomos de hoje, que fiam mais nos telescópios do que nos espíritos, calculam que é apenas 3 a 16 vezes maior. E por aí vai. Ele sai apontando, né, erros astronômicos, informações astronômicas que aparecem lá em A Gênese, e essas informações em princípio teriam sido fornecidas pelo espírito do próprio Galileu, e que a astronomia tempos depois veio mostrar que estavam incorretas, né? Estavam incorretas. A Frei Kloppenberg tem razão nesse exemplo que ele traz, né? Nesse sentido, eu vou até me antecipar, né? Eu não lembro se a passagem aqui aparece. Há aqui no canal um vídeo intitulado, se eu não me engano, Manifestações Anímicas em A Gênese, né? Esse é o título do vídeo, procure aqui no canal. Bom, o próprio Camille Flammarion, né, um espírita de escola, de alto coturno, astrônomo, que escreveu várias obras e tal, ele próprio afirma em uma obra sua, veja esse vídeo que eu mencionei, né, Manifestações Anímicas em A Gênese, né, o próprio Flammarion então afirma que ele estava convicto de que aquilo que ele escreveu e assinou como espírito de Galileu, na verdade, houvera saído da mente dele. Né? O próprio Camille Flammarion disse isso. Né? Então, esse exemplo aqui que Frei Kloppenberg traz é justo, é bom, é válido, é verdadeiro. O próprio Camille Flammarion admitiu que aquelas comunicações que aparecem lá na Gênesis, assinado como Espírito de Galileu, foram escritas tendo ele como médium, né, por assim dizer, mas que ele próprio reconhecia, entendia, estava convicto de que, na verdade, tudo aquilo saíra da sua própria mente. Então, na verdade, foi um fenômeno anímico, e anímico no sentido de que, né, embora inconscientemente, digamos assim, o Camille Flammarion não queria produzir nenhuma fraude, evidentemente, né, mas o espírito ali, no caso encarnado, nesse caso de Camille Flammarion, né, conseguia produzir apenas, no caso pela escrita, aquilo que já estava na mente do próprio Flammarion, aquilo que era seu próprio conhecimento. Né. Então, nesse caso aí, você tem, digamos, apenas uma banal demonstração de fenômeno anímico, né, sem que ele se constitua naquilo que eu mencionei ainda há pouco, né, num fenômeno anímico realmente surpreendente, que vai muito além daquilo que o médium é capaz de fazer em condições normais e que, portanto, seria capaz de servir como uma prova da sobrevivência do espírito à morte física do corpo, bem como prova da reencarnação. Nesse caso, foi um fenômeno anímico vulgar, né, típico, e que o indivíduo apenas termina passando para o papel aquilo que já é de seu conhecimento, aquilo que já está na sua mente, e o próprio Camille Flammarion admitiu isso. Então, esse exemplo trazido aqui por Frei Kloppenberg é bom, é válido, é justo, ele tem toda a razão. Né? Mas, de novo, a existência de fenômenos anímicos é algo conhecido pelos espíritas. O fato deles existirem não enfim, é um elemento a mais a demonstrar que devemos ter sempre muito cuidado antes de dar um fenômeno como sendo realmente espírito e tal. Né? Mas o fato de existirem fenômenos anímicos, mesmo alguns banais como esse, né? Banal no sentido de que o indivíduo apenas reproduz aquilo que está na sua mente realmente, isso não é prova de forma alguma que as comunicações espíritas autênticas não aconteçam, que os espíritos desencarnados não possam se comunicar com os encarnados. Tá? Então, de novo, esse exemplo que Frei Kloppenberg traz, inclusive, é muito bom, é muito contundente, né? Mas é uma prova de que existe o fenômeno anímico, né? Que o indivíduo, mesmo sem estar agindo de maneira fraudulenta, mesmo sem estar agindo de má fé, é capaz de produzir algo que, na verdade, não é uma comunicação espírita propriamente falando, no sentido de que não foi um espírito desencarnado que se comunicou através dele, mas, na verdade, foi apenas a sua própria mente, nesse caso, de maneira muito limitada, colocando ali, né? Externalizando apenas aquilo que ele já conhece e sabe nessa própria encarnação, que produziu aquela comunicação.
Mas enfim, a existência do fenômeno anímico, que é bem conhecido e com o qual devemos ter muito cuidado, é certo, não afasta de forma alguma a existência dos fenômenos autênticos, espíritas autênticos. Então, nesse sentido, Frei Kloppenberg não dá o golpe mortal, né? O golpe, enfim, de peso que ele pretende dar no espiritismo. Né? Bom, mas vamos ler aqui outra parte que vale a pena. Trata-se aqui de casos de comunicações de espíritos que podem ser controladas na técnica da ciência moderna, mas com isso mesmo caem fortes suspeitas também sobre os outros resultados não controláveis. Pode muito bem ser que Allan Kardec fosse sincero em suas afirmações. Isso, todavia, não exclui que ele tenha sido vítima do seu próprio inconsciente ou subconsciente. De fato, diz Douglas Home, ele está fazendo referência aqui ao famoso médium, né, Douglas Home, as revelações de Kardec não passam das suas próprias ideias impostas aos médiuns, pois ele era um magnetizador e por ele depois corrigidas. Né? Aliás, as revelações de Kardec não passam das suas próprias ideias impostas aos médiuns, né? Enfim, porque o Kardec era magnetizador, né? Como é sabido, e depois por ele próprio é corrigido. Os Douglas Home, então, eu não vou... Frei Kloppenberg deve estar extraindo isso aqui de alguma obra em que Douglas Home disse isso, mas eu não li, não conheço, não vou aqui atestar a veracidade, mas enfim, esse famoso médium, né, Daniel Douglas ou Douglas Home, teria dito que, na verdade, inconscientemente, Kardec sendo magnetizador, era ele quem, na verdade, passava aquelas ideias, digamos assim, para os médiums e depois o que ele recebia de volta, na verdade, eram apenas as suas próprias ideias. Né? É isso que ele afirma aqui. Veremos a mais adiante o que realmente fez Allan Kardec com as mensagens recebidas. Um seu colaborador, Victorien Sardou, gloriava-se de haver colaborado com Kardec na organização da doutrina espírita. Nessa ocasião, eu lia muitos livros ocultistas, e quando havia uma lacuna, era eu que redigia as mensagens. Então, Victorien Sardou teria dito isso. Né? Enfim, Frei Kloppenberg se baseia em uma obra que ele leu. Eu não li, não posso atestar a veracidade, vou tomar como autêntico a informação que Frei Kloppenberg traz aqui. Né? Mas, se algum indivíduo agiu de má fé, acrescentou alguma coisa onde não devia, né? Enfim, isso de novo. Né? Mostra apenas que, assim como outras obras, né? A Bíblia é uma delas, por exemplo, né? Que foram aí enxertadas, contaminadas com uma série de coisas, né? Talvez algumas obras espíritas também estejam contaminadas. E recentemente, né? Veja vídeo aqui no canal, né? Comprovadas as alterações espíritas em A Gênese, né? E há também um outro vídeo baseado aí no que é trazido no livro Nem Céu nem Inferno, né? Em que se mostra que também houveram adulterações na obra Céu e Inferno, né? Mas nesse caso, adulterações promovidas posteriormente após o falecimento de Kardec. Mas nesse caso aqui se está a falar, né, em questões que foram impostas ali por conta do animismo, qualquer coisa assim. Né? Se bem que, diz Frei Kloppenberg, Victorien Sardou teria na verdade dito que certas lacunas lá era ele mesmo que preenchia e tal. Né? Mas enfim, se isso aconteceu, lastimável, mas não põe em dúvida as comunicações autênticas, assim como a existência de um número enorme de cédulas falsificadas de R$100 por aí não é de forma alguma prova de que não existam cédulas verdadeiras. Graças a Deus elas existem, né? É com elas que nós fazemos as nossas compras toda semana. Né? Mas enfim, apenas mostra que é preciso ter sempre muito, muito cuidado. Né? Bom, e aqui ele cita então Flammarion, aquele que eu dizia ainda agora, estamos na página 24. E o conhecido astrônomo Flammarion, Camille Flammarion, né, outro colaborador de Allan Kardec, referindo-se 20 anos depois às mensagens astronômicas do livro A Gênese, declarou: são evidentemente o reflexo do que eu sabia, do que pensávamos naquela época sobre os planetas, as estrelas, a cosmologia. Né? Outro exemplo, mal acabara de divulgar a uranografia de Laplace, mal acabara de divulgar-se a uranografia de Laplace, teoria segundo a qual o nosso sistema planetário se originou de uma nebulosa em rotação, que então se impunha como a última palavra do assunto, e já a Sociedade Espírita de Paris, presidida por Allan Kardec em 1862 e 1863, tendo por médium, né, CF, que era o próprio Camille Flammarion, recebia uma série de comunicações assinadas pelo espírito, entre aspas, Galileu, em pessoa, e em que se repetia e, portanto, revelava servilmente
toda a teoria laplaciana. Esse exemplo trazido por Frei Kloppenberg é excelente, é muito bom, é contundente, ele tem toda a razão. O próprio Camille Flammarion, numa obra sua, me foge agora, mas reporto vocês ao vídeo aqui no canal, tá certo? O título do vídeo é Manifestações Espíritas na Gênese, né? O próprio Camille Flammarion disse isso daqui mesmo, né? Ele acha que ele está convicto de que aquilo que ele escreveu saiu, na verdade, da mente dele. Quando ele parava de pensar no assunto, a mão parava de escrever automaticamente, enfim. Né? E, inclusive, ele faz uma crítica, muito embora, Camille Flammarion, digo, né? Ele faz uma crítica, muito embora ele abra o parênteses, né? Dizendo que ele só pode dizer isso, né? Com relação às suas próprias, né? Seus próprios escritos, que aquilo, na verdade, saiu da cabeça dele. Mas ele chama a atenção para o fato de que, no grupo ali que Kardec coordenava, realmente a técnica, digamos, né, da escrita direta era a única utilizada. Então fica a forte suspeita de que outras tantas comunicações que lá aparecem seriam não fraudes propriamente, no sentido de que alguém agiu de caso pensado, mas seriam também, como essa de Flammarion, manifestações anímicas. Na verdade, o indivíduo apenas pôs no papel aquilo que já era do seu conhecimento, as suas próprias ideias, o seu próprio saber, etc. A crítica que Frei Kloppenberg faz é boa, o exemplo que ele traz é verídico, é contundente, o próprio Camille Flammarion disse isso. Mas, de novo, o fato de existirem manifestações anímicas não é de forma alguma prova de que os fenômenos autênticos não existem. E se, nesse caso aqui da comunicação produzida por Flammarion e outros, Kardec, na verdade, caiu em erro, né, em colocá-las na obra, na Gênese ou em alguma outra obra, bom, isso não quer dizer que toda a obra espírita é simplesmente um conjunto de manifestações anímicas, né? Isso é bem diferente, tá certo? Mas enfim, a prova de que existe o falso não é prova de que não existe o verdadeiro, né? Mais uma vez. Mas esse exemplo é muito bom, né? Esse exemplo é realmente muito bom. Mas enfim, e Frei Kloppenberg, então, assim como fizeram com relação àquelas fraudes, né, encontradas em centros espíritas e tal, ele traz aqui uma série de exemplos na sequência, né, de comunicações que foram tidas e havidas como espíritas, mas que na verdade eram comunicações de natureza anímica, né, de natureza anímica. E ele sai dando sequência, né, a esses exemplos aqui. Estou passando um pouquinho mais depressa nele, né? Nessa altura estamos já na página 26 do livro. Ó. Em outro livro espírita, muito espalhado pela Federação, ele está falando da Federação Espírita Brasileira, né? Roma e o Evangelho, quinta edição, não conheço esse livro, né? Mas enfim, a FEB editou já muitas obras boas que contempla, parou de editar, né? Você só encontra atualmente em sebos, coisas assim. Mas enfim, nessa obra Roma e o Evangelho, quinta edição, aparecem inúmeras mensagens de nossos santos, que todos viraram espíritas. São Paulo nega a necessidade do culto externo, Santo Agostinho manda prosseguir na obra de romper com a igreja e renegar a fé católica. Fénelon ataca Roma e a infalibilidade do Papa, Tomás de Aquino exalta a doutrina espírita, Maria, mãe de Jesus, aparece em longas páginas para exaltar o espiritismo, etc, etc, e por aí vai. Bom, num certo sentido, a crítica de Frei Kloppenberg é boa, é válida, é justa, é contundente. Né? É um tanto estranho, né, que tantas figuras, né, notáveis da igreja do passado, a própria mãe de Jesus, apareçam e aí teçam loas, né, contra a igreja católica, contra isso, contra aquilo. Quer dizer, fica um tanto suspeito, realmente fica um tanto estranho. Né? Fica aquela coisa, é fraude deliberada, é manifestação anímica, de qualquer forma é um tanto duvidoso. Né? Mas enfim, o lastro, né, da doutrina espírita não repousa sobre essas comunicações específicas, e ainda que se demonstrasse por A mais B que não passavam aí de engodo ou, né, mais provável de manifestações anímicas, isso não seria, né, enfim, um golpe mortal de forma alguma na doutrina espírita. Aquilo que já repetimos, quer dizer, você provar por A mais B que existe o falso não é de forma alguma o mesmo que provar que não exista o verdadeiro. Né? Se eu encontrar 1 milhão de cédulas falsas de R$100, e existem talvez mais do que isso circulando por aí, isso não é prova de que cédulas verdadeiras de R$100 não existam. Né? Enfim, há todo ao longo, né, de uma série de obras aí de indivíduos como Bozano, Richer, além das obras da codificação, enfim, tantas obras aí em que abundam, né,
os exemplos de fenômenos diversos, né, de comunicações autênticas que são mais do que suficiente para demonstrar a validade e a veracidade da doutrina espírita. Né? Certas verdades da ciência positiva são aceitas como verdade com um número muito menor de provas e demonstrações. Né? Ainda que se você espalhe, retire aí todo o joio, né? Consiga escoimar, né? Todos os relatos aí que há ao longo, né, de obras da doutrina espírita, daquilo que você entenda que é duvidoso, o que sobra ainda é matéria mais do que suficiente para dar lastro probatório, né? Para autenticar, para chancelar a veracidade da sobrevivência dos espíritos à morte física do corpo, a reencarnação, bem como a possibilidade sim de comunicação entre os espíritos desencarnados e os encarnados, os três grandes pilares aí que sustentam a doutrina espírita. Né? Enfim, então, de novo, né? Os exemplos são bons, mas não são provas contra a veracidade do espiritismo. Né? Bom, já na página 28, outras considerações sobre o médium. Convém insistir ainda sobre a natureza do médium, assim como Allan Kardec a concebe. O elemento essencial que age no médium é o que os espíritos denominam de perispírito ou corpo astral, corpo fluídico da alma, corpo psíquico, corpo ódico, ode, ectoplasma. Bem que o ectoplasma não é a mesma coisa, né? Enfim. O perispírito não é feito de ectoplasma, né? Mas enfim, há um erro aqui de Frey-Kloppenberg, mas enfim, ok. Né? Mediador plásmico, força ectêmica e por aí vai. Né? O perispírito seria um dos elementos constitutivos do homem. Né? Não é fácil determinar a essência. Por vezes, Allan Kardec declara que o perispírito é matéria, verdadeira matéria, outras vezes que é semimaterial, etc. Ele tenta apontar contradições aqui, mas enfim, é material, no sentido de que tudo é matéria, no sentido de que tem alguma consistência, alguma materialidade, mas é uma matéria comparada à matéria do nosso mundo, né? Material, bastante sutil. Né? Uma contradição isso. Mas enfim. É importante saber que, segundo Allan Kardec, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, e mesmo os perfeitos, têm perispírito. Sim, é verdade. Né? Mas quanto mais perfeito é o espírito, mais sutil é seu perispírito, até que chegará a um ponto em que virtualmente o espírito, enfim, a alma, né? Estará, digamos, isenta, né? Da presença do perispírito. Né? Enfim, aliás, o espírito, né, estará isento do perispírito. Espírito mais perispírito seria alma. Né? Enfim, quanto mais evoluído o espírito, mais fluídico, mais sutil mais sutil, né, mais diáfano, digamos assim, é o seu perispírito. Bom, ok. Pois bem, este maravilhoso perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo, sim, é verdade. E o instrumento único pelo qual os médios se podem comunicar com os espíritos. Não exatamente. Né? Se bem que há uma interação, né? O perispírito desencarnado com o espírito do encarnado. Né? Mas se o médium, por exemplo, ouve, né, o espírito falar-lhe, não necessariamente, né, ele está usando, digamos assim, o seu perispírito nesse mesmo sentido, no mesmo sentido em que, por exemplo, há uma liberação de ectoplasma para uma manifestação de materialização, por exemplo. Mas enfim, ok, vá. Pois bem, este maravilhoso perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo, e o instrumento único pelo qual os médiuns se podem comunicar com os espíritos. Já vimos que, segundo Allan Kardec, a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo. Sim, e já que o perispírito é um dos elementos constitutivos do homem, como vimos, pode-se dizer radicalmente que todos os homens possuem a faculdade mediúnica. É verdade. Mas como não se manifesta em todos, dependendo isto do perispírito. A faculdade das comunicações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. É sabido que sim, né? Uma afinidade maior ou menor entre o encarnado e o desencarnado, entre o médium e o espírito desencarnado que se deseja comunicar, tornará a comunicação mais fácil ou mais difícil. Ok. Isto é, entre o perispírito do médium e o espírito que se comunica. Todos os fenômenos espíritas são resultantes de uma combinação dos fluidos próprios do espírito com os do médium. Ele sai citando passagens aqui das obras de Kardec. Enfim, ele tenta usar os próprios argumentos que estão nas obras espíritas contra, né, mostrar que existem falhas lógicas, inconsistências, né, que corroiriam aí os pilares do espiritismo.
Os fenômenos espíritas só se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. Por isso, o desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade dessas relações entre os espíritos e os médiuns e da maior ou menor facilidade da sua assimilação pelos espíritos. Ele sai pegando passagens aqui, né? Mais adiante, então, ele tenta arrematar. A essa altura, não podemos vencer a tentação de dizer algumas palavras sobre os chamados fenômenos espíritas. Insistem os espíritas na absoluta necessidade do perispírito e do médium para se conseguir um fenômeno espírita. Sem perispírito não haveria possibilidade de comunicação. Mas o perispírito do médium é o espírito comunicante e do espírito comunicante devem estar no mesmo grau de afinidade. Temos, portanto, duas causas iguais em natureza e propriedade a produzirem o mesmo efeito. O efeito, pois, tanto pode seguir da atuação do perispírito do médium como do espírito que se comunica. Não, não é bem isso, né? Você diz que tem que haver uma afinidade. Não quer dizer que tanto pode surgir de um como do outro. Suponhamos um determinado fenômeno, movimento de uma mesa, raps, materialização, etc. Mas aí não é a questão do perispírito propriamente. A materialização pode se dar, por exemplo, no médium de efeitos físicos, né? O médium doar, por assim dizer, ectoplasma, né? Quer dizer, Frei Kloppenberg aqui, na verdade, está misturando coisas um tanto quanto diferentes, né? Para tentar mostrar que existe aí uma inconsistência lógica, né? Mas, enfim, como disse, ele está misturando aqui coisas um tanto quanto diferentes, né? Por exemplo, para ver aí movimento de uma mesa, né? Raps, pancadas, batidas e tal. Não se está a falar aí que o perispírito do encarnado, do médium, do desencarnado tem necessariamente que interagir, né? Não necessariamente todos os fenômenos se dão na base da interação perispírito-perispírito, né? Muitas vezes o médium simplesmente doa fluidos, né? Doa energia, enfim, né? Não quer dizer que os dois perispíritos tenham que estar necessariamente em consonância. Tá certo, pessoal? Nessa altura estamos aqui na página 30, né? Frei Kloppenberg aqui tentando utilizar os próprios argumentos, né, que aparecem em obras da codificação para mostrar que existem inconsistências lógicas. Ele faz umas tantas misturas aqui, né? Passa a forte impressão que não compreendeu bem ou não estudou apropriadamente a doutrina, né? Ele mistura, por exemplo, a questão da necessidade de uma afinidade entre o perispírito do médium e do espírito desencarnado para ver uma psicografia, por exemplo, uma transmissão, né, de imagens mentais que possam ser traduzidas numa psicografia, coisa do gênero. Mistura com o fenômeno de materialização, por exemplo, ou com pancadas, ou com o fenômeno físico como arrastar de uma mesa, né, que são, na verdade, fenômenos que acontecem por vias distintas, né? No caso da materialização, por exemplo, muitas vezes o médium simplesmente está a doar, inconscientemente até muitas vezes, está simplesmente a doar fluidos, a doar ectoplasma, enfim, energia, se assim quisermos colocar, né? Sem que haja a necessidade dessa afinidade propriamente perispírito, né? Mas enfim, estamos chegando perto aí de 1 hora, né, de vídeo. Eu vou parar por aqui para que não fique excessivamente longo, né? Estamos a essa altura aí na página 30 e no terceiro vídeo, então, nós vamos dar continuidade aqui a esse trabalho, dessa tarefa de trazer para vocês excertos com análise, comentário, interpretação, etc. do livro, da obra, do livro intitulado, né, O Livro Negro do Espiritismo, de autoria de Frei Boaventura Kloppenberg, que foi um religioso da Igreja Católica que escreveu ali pelos anos 1950 e 1960 uma série de obras atacando a doutrina espírita, e merece que nós analisemos também essas obras, tá certo? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.